Mas vamos nos colocar de pé, vamos repetir a leitura do Salmo que eu fiz hoje de manhã, Salmo 125. Salmo de número 125. Diz assim a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á, ó Senhor, com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Glória a Deus. Cantemos ao Senhor, oremos ao Senhor, né? Cantar daqui a pouquinho da harpa. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite tão especial, pela oportunidade de estarmos em tua casa, Pai, para buscar a tua face, para invocar o teu nome. Ó Deus, que pela tua bondade, pela tua misericórdia, o Senhor venha manifestar, ó Deus, o teu poder, a tua graça, a tua bondade. O Senhor venha nos encher, ó Pai, com a tua alegria, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Que o Senhor venha, Senhor meu Pai, nos abençoar. Que o Senhor venha, Senhor meu Pai, fazer brilhar, ó Deus, a tua igreja no meio desta geração perversa e corrompida. Que o Senhor venha nos fortalecer, ó Pai, que o Senhor venha nos levantar. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós clamamos. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Pai. Nós abrimos este culto em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nosso Deus. Aleluia. Podem se assentar. Glória a Deus. Vamos cantar alguns hinos da nossa harpa cristã. Saudai Jesus, 42. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, ao Filho do eterno Deus, com glória, 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 com glória coroai, ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai, ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroai, ó raças, tribos e nações,
Ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai, a quem quebrou vossos grilhões com glória, 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 com glória coroai. Glória ao nosso Deus. 26. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de beular, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, sê constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Aleluia, glória, glória ao nosso Deus, maravilhoso é o Senhor. A irmã Tânia pediu para a gente cantar um dia aí Ao Findar o Labor dessa Vida, né? 570 da nossa harpa. Vamos cantar. Lindo hino. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer livrar.
mais a paz deste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada a tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Glória a Deus, aleluia. Que bom, meus irmãos, que estamos na casa do Senhor, né? Copa acabou hoje, nós vamos ter uma
tempo mais livre, né? Daqui para frente aí, para a gente estar se reunindo. Se bem que mês de julho, o pessoal do louvor viajou quase todo mundo. Acredito que a Ingrid venha e o Célio vai me dar um apoio moral ali só. Não vai tocar violão hoje. Mas mês de julho, alguns irmãos acabam viajando mesmo, né? Mas que bom que você veio. Hoje pela manhã nós tivemos escola bíblica dominical. Estamos estudando o livro de Provérbios. Irmãos, compensa, tá? Até porque essa falsa ilusão de descanso, que um dia que a gente acaba ficando em casa ou fazendo alguma coisa em vez de vir para a igreja, não descansa a gente nada, porque o maior cansaço que o ser humano enfrenta é da alma, né? É uma coisa que nós estamos vivendo muito forte, espiritual, nesses dias. Então, é a presença do Senhor, né? Eu lembro que eu preguei, acho que, sobre Êxodo, acho que é 33, se não for meu engano, muito engano. Quando Deus fala que ia matar o povo tudo lá, e que ia recomeçar com Moisés, né? Moisés falou, não, se eu for matar o povo, risca o meu nome do teu livro, né? E Deus falou, não, a alma que pecar, essa morrerá, essa eu vou riscar do meu livro. Então foi o seguinte, eu vou levar esse povo lá para a terra prometida, mas eu não vou com vocês não, vou mandar um anjo. O anjo vai destruir tudo quanto é inimigo e vai instalar vocês lá. Moisés falou, não, se o senhor não for, eu não vou. Aí por último Deus fala, tá bom, eu irei, e a minha presença te dará descanso. Então, não fica pensando que descanso é dia de folga, não. Descanso é a presença do Senhor, tá? Então venha para a escola dominical, para a gente aprender a palavra cedo. Eu vejo às vezes muita gente reclamando, falando assim, as igrejas estão acabando com a escola dominical. E talvez alguém que nem frequenta a escola dominical acha ruim as igrejas acabar com a escola dominical, né? Mas estão acabando muitas vezes porque o pastor não aguenta ficar ali lecionando para a família dele, ou para 2 ou 3 e tal. Graças a Deus nós temos um bom número, né? Assim, pelo número de membros que a igreja tem, a porcentagem da escola bíblica nossa é até melhor do que muitas igrejas que tem por aí. Então, venha para a escola dominical, vamos valorizar esse momento tão especial, tão importante. Pastor Eliezer, o senhor está do lado da irmã Val aí porque o senhor quer, o senhor pode sentar aqui conosco, viu? É um lugar que o senhor tem de direito aqui reservado ali. Ele vai para baixo aí, entendi. Mas o senhor fica à vontade, tá? O senhor está entre irmãos, entre família aqui. Tá bom, eu vou cantar um hino aqui e depois nós vamos ouvir o nosso segundo vice-pastor, Célio. Glória a Deus. Aproveitar aqui que nós estamos com um número um pouco menor hoje, eu vou cantar um hino que há muito tempo eu não canto. E para ele ficar bom, ele tem que ser um tom um pouquinho mais alto, né? Aí, se eu não der conta de chegar na nota, tem menos gente na igreja, né? Vou tentar cantar ele aqui. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus tem um plano para cada criatura, aos astros ele dá o céu, e a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim. Traçou a minha vida, entrego a Deus.
sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. E embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. A minha vida entrego a Deus. Cante ao Senhor e diga: pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Glória ao nosso Deus. Nosso segundo vice-pastor, Célio, com a palavra. Glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que nos permite estarmos reunidos novamente para louvar o nome dEle, para sermos edificados pela palavra do Senhor e desfrutarmos da comunhão verdadeira, genuína, que só pode ser de fato desfrutada na presença do Senhor. Às vezes, o pastor fazia menção agora há pouco, final da Copa do Mundo, a Copa acabou, talvez muitas pessoas alegres aí na comemoração, vão entrar em confusão, amizades que vão se desfazer, as pessoas se colocando em risco, uma alegria onde não há comunhão, porque de fato a fonte da comunhão é o amor do Senhor, e nós podemos desfrutar disso na presença dEle, quando nós nos reunimos, nos congregamos com a nossa família, com o corpo de Cristo, para louvar o nome do Senhor. E que bom que você está aqui nessa noite, no melhor lugar. Hoje nós estudamos sobre a sabedoria de confiar no Senhor. Esse versículo aqui no capítulo 26 de Isaías foi até uma das referências citadas durante a aula. Isaías capítulo 26, versículos 3 e 4, diz que tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Nós vivemos dias em que muitas pessoas têm se desesperado, têm perdido a paz, tem perdido a esperança, porque é da natureza humana colocar a sua confiança, a sua fé, a sua esperança em coisas perecíveis, em promessas vazias, em posses, na sua própria sabedoria. Nós aprendemos isso, que a sabedoria ela expressa por meio dessa confiança inteira no Senhor. E aqui nós vemos Isaías. Ele diz que o Senhor conserva em paz aquele cuja mente
estar firme no Senhor, não em coisas perecíveis, não em promessas, não no próximo governo que virá, em pessoas, em trabalho, numa ascensão profissional, nada disso. Aquele que confia no Senhor, que desfruta da verdadeira paz. E nós somos então conclamados a confiarmos no Senhor sempre, perpetuamente, porque Ele é uma rocha eterna, uma representação, um símbolo de algo firme, de algo que traz segurança, de algo que não se abala. Rocha inabalável é o Senhor, e é nele que nós precisamos confiar, porque nele nós não somos frustrados, nele nós não somos decepcionados. Podemos enfrentar a adversidade, mas permanecemos de pé, porque o Senhor é aquele que nos sustenta. Salmo 91:9, versículo diz que porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Que nós confiemos no Senhor, esse que nos traz paz, esse que nos traz segurança, e esse que nos mantém de pé diante de qualquer adversidade. Que Deus abençoe sua vida, fale ao seu coração, pois estamos na presença dEle, e Ele está falando conosco, ainda que nós estamos aqui para adorá-lo, Ele também fala conosco, por meio da sua palavra, dos louvores, por meio de cada expressão desse culto que é prestado ao Senhor nessa noite. Deus te abençoe. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Vou cantar hoje, né? Vou cantar muito aqui. Depois eu quero pedir o pastor Eliezer para trazer uma palavra também. Acabando a bateria ali desse microfone. Pode ser, muda a minha vida, muda a minha sorte. Estou aqui na tua casa, preciso ouvir tua voz. Aos teus pés me lanço agora, pois sei que tu podes curar. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre
vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custar. Não, 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 não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens um remédio pra minha alma. Preciso. Diga. Muda minha vida, muda. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens um pra mim. Preciso. Aleluia. Glória ao nosso Deus. A paz do Senhor Jesus, glória a Jesus. Quantos estão contentes, alegres? Dê glória a Jesus, isso, porque é motivo, a oportunidade que Deus nos deu hoje. Quantos estão no leito do hospital? Sabe assim, muitos desenganados dos médicos, e nós, Deus nos deu esse privilégio de estarmos aqui, para adorar o seu nome. Isso é um privilégio. E só os crentes têm esse privilégio. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória ao nome de Jesus. Observe, nós estávamos mortos no nosso delito de pecado. Jesus veio, nos resgatou e nos deu a vida verdadeira. Eu digo sempre, o homem, o ser humano, é o único ser que tem duas vidas. As pessoas dizem que o gato tem 7 vidas, isso é papo furado. Mas o crente tem 2 vidas. Vida física e vida espiritual. Glória ao nome de Jesus. E o texto diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Observamos aqui, queridos, nós nascemos de novo, temos 2 vidas, vida física e vida espiritual. E Paulo está aqui narrando esse texto aqui, dizendo para mim e para você, que os que andam, eles agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Glória ao nome de Jesus. Observe, irmãos, andar segundo a carne, o que quer dizer isso? Sabe, quando alguém toca no seu calo, pisa no seu pé, você já fica zangado, não é isso? Todo dia, quando amanhece o dia, Deus me dá a oportunidade, por mim andar de 2 modos, a escolha vai ser minha. Ou eu vou andar segundo a carne, ou eu vou andar segundo o Espírito. Glória ao nome de Jesus. Essa oportunidade nós temos. E observe uma coisa, muitas vezes acontece, não sei com você, comigo acontece. Oportunidade, pastor, amanheceu o dia, alguém já chega me atormentando. Sabe assim? Às vezes o telefone toca, e ali naquele momento, se a pessoa está me xingando, está fazendo alguma coisa,
eu já posso escolher se eu quero andar na carne ou no espírito. Se eu quiser andar no espírito, eu abro mão daquilo, esse direito eu deixo de lado. Porque, irmão, toda vez que você exercita a ira, a Bíblia diz que a ira só traz a morte, não dá vida. Toda vez que eu exercito a ira, eu começo a andar irado. Antes de eu conhecer Jesus, eu andava só na carne. E tudo que eu fazia era o contrário daquilo que Deus queria que eu fizesse. Mas agora Ele me deu a oportunidade para mim andar no Espírito e deixar a carne do lado. E observe uma coisa, meu irmão, você quer ver isso aqui, como esse negócio é tão real? Faça um propósito, comece a fazer isso hoje. A partir de hoje, eu vou andar segundo o Espírito. Você vai estar, sempre vai ter uma afronta, alguém te afrontando. Às vezes aqui é quem mais você ama. Às vezes é o esposo, é a esposa, é o filho, alguma coisa. Mas você deve estar atento. Não posso andar na carne, mas eu tenho que andar no Espírito, porque aquele que anda no Espírito, aleluia, está andando no caminho da vida eterna. Bendito seja o nome de Jesus, porque se nós andarmos na carne, nós vamos morrer. Olha o versículo 4, diz assim: para que a justiça da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar no Espírito, glória ao nome de Jesus, é você abrir mão de todas as afrontas, abrir mão daquelas coisas que não te dá, que não traz alegria no teu coração. Abra mão dos insultos. Quando você começa a andar na carne, não sei com você, comece a observar. Às vezes alguém está falando mal do pastor e você vai dar ouvido. Não, irmão. Quando alguém chegar assim, o pastor é o homem de Deus. Corta logo o assunto. A irmã fulano de tal é uma mulher de Deus. Porque se você parar para te ouvir a segunda palavra, tu vai ouvir o restante da história, que não traz benefício para ti, só vai te trazer atraso. Glória ao nome de Jesus. Porque andar segundo o Espírito é andar desfrutando da vida verdadeira que Jesus veio nos conectar de volta. A sua origem é Deus. Você veio de Deus. Cada um de nós viemos de Deus. Efésios capítulo 1, verso 4 diz assim: Ele nos gerou nele, antes da fundação do mundo. Antes desse mundo existir, Deus já tinha gerado você. Glória a Jesus. Então Ele nos trouxe para esse mundo físico, mas Ele quer que você volte para lá. Aleluia. Voltar para a sua origem. Voltar para a nossa origem, porque nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência na carne. Você não é da carne, você é espiritual. Glória a Jesus. Pelo fato eu não sei, os irmãos aqui, alguns nasceram no Evangelho e outros não nasceram no Evangelho. Então, quando nós éramos escravos, tudo que nós fazia ofendia a Deus. Mas agora nós somos livres. Jesus me libertou. E por isso somos livres. Pelo fato de ter nos libertado, nós somos livres para adorar o seu nome. Livre para glorificar o seu nome. Livre para abençoar o meu irmão. Livre para fazer aquilo que Deus quer que cada um de nós façamos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, em nome de Jesus. Deus abençoe. Cantar, mãe, cantar de novo, irmãos. Pode ser gratidão.
Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Cante ao Senhor e diga: então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir também o nosso primeiro vice-pastor, Gilson. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos na casa do Senhor, mais uma vez esse dia, né, meus irmãos? Para louvar ao Senhor, agradecer a Ele por ter nos guardado e nos sustentado até aqui, prestar um culto de louvor e adoração ao nome de Jesus Cristo. Amém? Estivemos já pela manhã na Escola Bíblica Dominical, aonde temos aprendido, né, sobre o livro de Provérbios, o livro da sabedoria. E a sabedoria é Jesus Cristo. Mateus capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai,
Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Esse texto aqui nos chama muita atenção. Jesus orando aqui a Deus, primeiramente dando graça a Ele, né? E depois revelando que Ele ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Pequeninos aqui, meus irmãos, é os humildes de coração. E nós vimos no seu ministério terreno aqui, tudo aquilo que foi anunciado, que foi pregado, que foi falado por ele, e ele encontrou grande resistência àquelas pessoas que se diziam religiosas, aquelas pessoas que se diziam letradas, instruídas, aquelas pessoas que tinham um poder elevado de influências, de bens materiais, mas sempre quando chegava próximo às pessoas humildes, e humildade aqui não está falando de posição social, não está falando de influência, não está falando de dinheiro. Humildade está falando daquele que adquire a sabedoria, daquele que tem o coração voltado para as coisas boas, aquele que tem voltado o coração para os frutos do Espírito. E nesse texto aqui, ó, no começo desse texto, no capítulo 11, João Batista estava preso. João Batista, ainda que, se não me engano, não tinha encontrado com Jesus. Ele estava preso e ouvindo falar do que estava acontecendo lá fora. João Batista envia 2 dos seus discípulos, 2 dos seus empregados, e a Jesus, para perguntar a Jesus aqui no versículo 3, ó, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? No versículo 4, Jesus responde, disse-lhes para eles, para os discípulos de João, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus manda os próprios discípulos de João voltar e falar. Aqui onde fala os mortos são ressuscitados. Está falando aqui, pastor Eliezer acabou de falar de 2 vidas. Aqui está falando dos mortos da vida espiritual. Porque em todo o seu ministério terreno, Jesus ressuscitou 2 pessoas, né? 2 ou 3, 2 pessoas, se eu não me engano. Então, quando ele avisa para João Batista, e os mortos são ressuscitados, são aquelas pessoas humildes, que estavam entregando o seu coração para a sua palavra e para o seu evangelho. Então, isso nos ensina e aplica em nossas vidas que nós éramos mortos espiritualmente. E através da sua graça, através do seu poder, através do seu ministério, tivemos a oportunidade de ressuscitar e fazer parte dessa segunda vida, que é a vida espiritual que o cristão tem que ter. Então esse texto, quando Jesus ora ao Senhor, dando graça a Ele, agradecendo a Ele, falando que Ele era Deus no céu e na terra, e ocultastes, até hoje, meus irmãos,
Quantas pessoas sábias e entendidas, letradas, influentes, poderosas materialmente falando, não dão ouvido a estas palavras, não dão crédito a esses milagres. Muitas pessoas leem a Bíblia, cientistas, teólogos, leiam a Bíblia, filósofos, e pensam e falam que a Bíblia é um livro qualquer. E quantos pequeninos, quantos humildes de coração, quantas pessoas voltadas para o Evangelho, voltadas para Jesus, voltadas para a palavra de Deus, necessitadas de tudo, acreditam, ouvem e crê na palavra. Então, o Evangelho tem que continuar a ser pregado, meus irmãos. Nós vivemos numa época, estamos numa época em que coisas terríveis têm acontecido. Cumprimento da palavra de Deus, tragédias, catástrofes. Então, aquelas pessoas que têm o coração voltado para a palavra, têm que saber, Jesus está voltando para buscar o seu povo. Amém? Deus abençoe o pastor pela oportunidade. Aleluia. A irmã Luzia está pedindo oração para uma amiga aqui. Nós vamos orar no final do culto. Vamos orar. Muito bem, meus irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos apresentar ao Senhor a nossa vida financeira. Hoje eu e a irmã Ingrid vamos cantar aqui. Nós vamos fazer um dueto e cada um faz um solo depois. Glória a Deus. Se você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, apresente ao Senhor. Reconheça Ele como Deus de toda provisão na sua vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por estarmos reunidos na Tua casa. Obrigado pela vida, Pai, que o Senhor nos concede. Pelo ar que nós respiramos. Pela comida, Pai, que nós comemos. Pela roupa que nós vestimos, ó Pai. Que pela Tua bondade, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, o Senhor venha abençoar a cada um daqueles que estão aqui, Pai. Que cada um possa, dentro das suas expectativas, prosperar, crescer, alcançar seus projetos, seus objetivos. Então, abra as comportas dos céus, abençoa a Tua igreja, todos os que estão aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Abençoe a vida daqueles, Pai, que têm confiado em Ti, que têm sido fiéis, ó Pai, nos dízimos, nas ofertas, em nome de Jesus, Pai. Tua palavra diz, fazei prova de mim. Então, Pai, que o Senhor venha mesmo fazer com que eles percebam o Teu agir. Ó Deus, em nome de Jesus é a nossa oração ao Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada casa, cada família representada aqui. Que o Senhor receba cada oferta apresentada ao Senhor, cada dízimo entregue na Tua casa, Pai. Essa é a nossa oração ao Senhor, em nome de Jesus. Ainda de pé, vamos cantar ao Senhor. Glória a Deus. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou.
seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe ao paraíso: comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isso não for amor. Cante, se isto não. Levante a sua voz. O oceano secou. Não há estrelas. As andorinhas Não voam mais se isso isso não não for amor. O céu não é real. Tudo perde o valor se isso não for amor. Aleluia, maravilhoso e bendito é o nome do Senhor. Vamos cantar uma um pouco mais contemporânea depois. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo. Declare nessa noite e diga: em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel, declare uma vez mais. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, declare e diga: tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti.
ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo. Declare e diga nessa noite, aleluia. Em todo tempo tu és tão com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos cantar ainda um hino nessa noite. O Verbo se fez carne, na terra desceu, operou muitos milagres, era mesmo Filho de Deus, morreu numa cruz, mas ressuscitou. Ele está vivo, mas quando foi, fez sua promessa que viria nos buscar, e eu aguardo, estou com pressa, quero ir para o meu lar, sou sua noiva apaixonada. Aguardo sua chegada, volta logo, Jesus, vem me levar pra casa. O céu é o meu lar, o céu é minha morada, mas volta logo, Jesus, tenho saudade de casa. O céu é o meu lar, o céu é minha morada, mas quando foi, fez sua promessa que viria nos buscar, e eu aguardo, estou com pressa, quero ir para o meu lar, sou sua noiva apaixonada. Aguardo sua chegada, volta logo, Jesus, vem me levar pra casa. O céu é o meu lar, o céu é minha morada, mas volta logo, Jesus, tenho saudade de casa. O céu é o meu lar, o céu é minha morada. Maranata.
mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor Jesus? Deus abençoe, podem se assentar. Glória a Deus, maravilhoso é o Senhor. Glória, glória ao nosso Deus. Nós vamos ler na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7. Já citei inúmeras vezes esse versículo aqui, durante as mensagens, enfim. Não lembro de ter pregado sobre eles, tendo como base esses versículos. Isso aqui é... Bom, meus irmãos, eu tenho comentado com os irmãos aqui que nós estamos fazendo uma live no TikTok, não sei se todo mundo tem, acho que todo mundo não, né? TikTok é uma ferramenta mais recente. A irmã Fátima, Maria de Fátima, ali fez um TikTok só para participar da live. A irmã Eliette também participa, né? Bem-vinda, irmã Eliette, está conosco hoje, que bênção, né? Filha da irmã Coraci, irmã do nosso primeiro vice-pastor Gilson. Davi, seja bem-vindo também, está lá atrás. Por que eu toquei nesse assunto? Primeiro, porque tem sido uma bênção, interceda por nós. Comecei de forma, assim, criei uma conta no TikTok, eu tenho duas. Eu tenho uma que estou com um número de seguidores até expressivo para a minha realidade, né? Onde eu dou aula de canto, ensino a fazer agudos, essa coisa e tal. Mas eu resolvi criar um para cantar esses hinos da harpa. E, irmãos, está atingindo o Brasil inteiro, né? Tem gente de todos os estados participando aí, todos não, né? Mas Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Espírito Santo, os que eu lembro aqui, Mato Grosso, Rondônia, Paraná, Maranhão, é muita gente participando. E outro dia, a gente tem até a oportunidade de se lembrar de algumas coisas, né? Estava meio friozinho lá em Nazário, estava fazendo a live de lá. Falei, meus irmãos, aqui está meio friozinho, como é que está o tempo aí? Aí o pessoal começou a falar, aqui está frio, aqui está calor. Teve gente no Rio de Janeiro que falou que estava frio. Eu falei, está frio no Rio? Tá, beleza. Aí alguém falou assim, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, está muito frio e o tempo está fechado. Aí eu lembrei, vamos orar pelos irmãos do Rio Grande do Sul, porque, né, essa iminência de chuva é preocupante para lá. Então, às vezes, a gente nem lembra disso. Outro dia, alguém participou lá que falou o nome de uma cidade da Bahia, que, se não for memória falsa, é uma que o Tiago ou tem uma filial da empresa que ele trabalha lá, ou é uma que ele passa nela para ir para esse lugar. Nós conversando outro dia, falou o nome aqui, que eu não vou lembrar aqui agora. Mas beleza. O pai da doutora Jordânia estava outro dia na fazenda lá, entrou na live. Você ficou sabendo? Ele comentou com você, não? Eliel José. Estava lá, entrou na live, estou lá assim, EJ. Eu falei, EJ entrou, tá, não sei o quê, e daqui a pouco ele manda assim, Eliel José. Eu falei, mas será que é o Eliel José que eu estou pensando? É o pai da Jordânia? Foi isso mesmo, irmão. Estou aqui na fazenda. Foi o dia que eu perguntei se estava frio. Estou aqui na fazenda e aqui está fazendo um friozinho, e eu estou só ouvindo os hinos da harpa aí. Né? Então, intercedam por esse projeto. Estamos envolvendo muitas pessoas não crentes, pessoas crentes. E eu lembrei de falar da live, por quê? Porque eu prego lá uma palavra, antes de terminar, de uns 10 minutos, faço uma oração e canto um último hino.
E eu sempre prego de improviso. Durante a live eu vou lembrando de algum texto, o Espírito Santo vai colocando no meu coração e tal. E ontem eu falei sobre esse texto aqui. Aí eu pensei, vou dar uma ampliadinha e conversar com a igreja a respeito desse texto. Né? Então, 1 Pedro 5, 6 e 7 diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa palavra humilhação, esse verbo humilhar, é um verbo meio difícil, né? Tem um hino da harpa que a gente canta, e assim, primeiro eu não gosto de mudar a letra de hino que os outros fizeram, porque é um trabalho compor, meus irmãos, e compor uma música bonita, é um trabalho, eu não fico mexendo em música. Às vezes eu mexo em algumas músicas aqui, porque tem umas que chama Deus de você, Jesus de você, e eu não consigo chamar Deus de você. Não estou dizendo que é certo nem errado, porque tu é segunda pessoa do singular também. E você é uma variação de um tratamento bem categórico que existia no passado, que era vossa mercê, que depois virou vós me ser, que depois virou você, que depois virou você, e aqui em Goiânia fala só você. Você tá bom? Não é? Mas esse você deriva lá de vossa mercê. Então, para a gente pensar, um você, culturalmente, poderia até alguém falar, não, mas pela raiz etimológica, é até mais respeitoso do que falar tu. Mas, irmãos, eu nunca chamei meu pai de você. Nunca pedi para a Sara e para a Isabela me chamar de senhor. Mas talvez, vendo o meu tratamento com meu pai, elas me chamam de senhor até hoje. Como é que eu vou chamar meu Deus ou Jesus de senhor? Eu não consigo, é uma coisa minha, tá? Não é uma coisa pessoal. Não é? Mas o que eu queria dizer é que tem um hino da harpa que fala assim, ó, mais grato a ti, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Então tem gente que acha meio complicado cantar essa parte, né? Mais grato a ti, mais grato a ti, né? Mais consagrado ao fazer, mais humilhado ao cheio de amor. Meus irmãos, eu entendo, sendo advogado, embora eu não seja oficialmente, né? E de fato um advogado, mas advogando em prol do compositor dessa música, ou pelo menos do tradutor para o português, eu acredito que ele está se utilizando desse texto bíblico, porque existem dois tipos de humilhação, basicamente. Uma que nos é imposta, alguém talvez tente nos humilhar, ou queira nos humilhar, ou talvez até consiga, dependendo da situação. Nós ouvimos aqui o pastor Eliezer falando muito bem, que às vezes a gente segura para a carne não aflorar, e a gente até engole algum sapo, a gente até, né, leva algum desaforo para casa, que tem muita gente que fala, não leva desaforo para casa, não, mas às vezes por conta da situação e até, né, enfim, pela nossa condição de filhos de Deus, para dar lugar ao fruto do Espírito, a gente acaba deixando a obra da carne de lado. Mas, então existe essa humilhação que é imposta a um ser humano, por poder, né, assédio moral, enfim, tantas coisas que acontecem por aí, mas existe uma humilhação que é voluntária, por assim dizer, que é a humilhação que Pedro está dizendo. O que Pedro está dizendo? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Em que sentido? Em reconhecer, estou usando a palavra dos que me antecederam, né? Que o nosso primeiro vice-pastor leu aqui, né? Mateus 11, 25. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e as revelou aos seus pequeninos. Quem são esses pequeninos? Aqueles que não necessariamente são pequenos nesse mundo. Como assim, pastor? Talvez tenha um rico, intelectual, que saiba de muitas coisas, mas que no seu íntimo, ele reconhece a Deus como Senhor soberano, ele reconhece a Deus como Criador de todas as coisas, ele dobra o seu joelho diante de Deus, como é o caso de Cornélio, que a Bíblia cita.
Cornélio era um homem influente, um homem rico, um homem que tinha uma vasta criadagem. E Deus mandou Pedro ir lá, né? Porque ele era esse pequenino que Deus queria encontrar, mas precisava receber uma palavra. Assim como também tem pessoas que às vezes não têm nada materialmente falando, nenhuma posição, nem nada, mas são arrogantes e acham que esse negócio de Deus, esse negócio de tal, é conversa. Aí, esse não é pequenino diante de Deus, né? Então, humilhar-se diante de Deus é você chegar diante de Deus e falar: Senhor, essa carga está muito pesada para eu carregar, me ajuda. Eu não estou conseguindo carregar esse fardo. A minha força é pequena, mas a do Senhor é grande. Não é o caso de se humilhar voluntariamente, se depreciando. Não, é simplesmente reconhecendo a nossa limitação diante da grandeza de Deus. Não é? Porque por mais que alguém tenha algum vasto recurso, outro dia aí, Silvio Santos partiu para a eternidade. Se tivesse um lugar que pudesse prolongar 10 anos de vida pagando, acho que eles deviam ter um dinheirinho para chegar lá e falar: não, dá mais 10 anos de vida aí para o meu pai. Não é? Mas não tem jeito. Então nós precisamos entender que existem limitações para o ser humano, e reconhecer essas limitações diante de Deus é se humilhar diante dele. Não é como Herodes, né? Nabucodonosor. Herodes também, né, foi arrogante, mas Nabucodonosor, que recebeu a glória para si. Foi Nabucodonosor que ficou pastando e tal, né, ficou em forma de animal. Por quê? Porque ele não transmitiu a glória para Deus, ele recebeu aquela glória para si. Tu és um Deus. Ah, é mesmo, sou mesmo. Ah, é? É. Então você vai pastar como um animal aí, e vai ser vergonha para sua família. Então, humilhar-se diante de Deus, meus irmãos, não é que Deus vai nos passar algum tipo de vergonha, nem quando Deus, de alguma forma, nos expõe por alguma falha, Ele não faz isso para nos envergonhar, Ele faz isso para que nós possamos reconhecer o erro e nos voltar para Ele, e assim Ele possa nos levantar, porque a Bíblia diz: olha para o lugar onde caístes. Então, humilhar-se diante de Deus é simplesmente reconhecer que nós somos humanos, limitados, e que Deus é eterno, infinito e todo-poderoso. Amém? Dito isso, meu primeiro ponto aqui eu coloquei o seguinte, que humilhar-se é uma decisão que nós precisamos ter. Nós precisamos tomar esse tipo de decisão, né? Pedro não está dizendo: espera a vida te humilhar para depois você ir buscar a Deus. Não, Pedro está dizendo: chega diante de Deus, decida chegar diante de Deus, e até antes que a coisa fuja do controle. Eu mencionei outro dia aqui, que eu preguei sobre os discípulos no barquinho, que eles estavam lá na tempestade, Jesus dormindo no barco, e eles esperaram até o barco quase virar com as ondas do mar para acordar Jesus. Eles podiam ter acordado Jesus bem antes, falar: Senhor, desculpa te acordar aí, está começando uma tempestade aí. Nós já enfrentamos muitas tempestades aqui no Mar da Galileia, mas sabe como é? O Senhor é o Todo-Poderoso, eu sei que se o Senhor levantar agora, a gente nem precisa passar pela tempestade, né? Eu sei que o Senhor dá uma palavra aí, a bonança vai se fazer, o céu vai se limpar. Não, eles deixaram a coisa quase degringolar toda, para que eles pudessem chegar e acordar Jesus de uma forma abrupta. Mestre, não se te dá que pereçamos. Então, meus irmãos, a humilhação deve ser uma decisão, não é? O ato de se humilhar, né? Humilhação é feia essa palavra, né? Mas o ato de se humilhar diante de Deus, reconhecendo que Ele é grande e que nós somos limitados, né? É uma coisa que precisa partir de nós. Então a gente precisa entender isso, não somos autossuficientes, nós precisamos da direção do Senhor, nossa sabedoria é limitada, então a gente precisa entender isso. Isaías teve uma experiência muito forte. Isaías 6, 1-5 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas.
Com duas cobriam seus rostos, e com duas cobriam seus pés, e com duas voavam, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, Isaías não foi humilhado. Ele se sentiu daquele jeito porque ele viu a glória de Deus. Ele enxergou quem era Deus na realidade. Não é que ele tenha sido humilhado, ele simplesmente pôde comparar-se como ser humano falho e pequeno diante do Deus Todo-Poderoso. Então, quanto maior nós enxergamos Deus, menor fica o nosso orgulho, meus irmãos. Então é nesse sentido que Pedro diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Eu não sei, eu devo ter comentado isso com a igreja, mas isso me marcou. Eu conversando com um professor, doutor em grego, pastor Durvaldo, vocês lembram dele lá da sede? Eu ia lá sempre conversar com ele sobre Bíblia, conversar sobre passagens bíblicas. E no grego, como é que está isso aqui e tal? E um dia eu cheguei lá conversando com ele e falei: pastor, eu penso que as cartas de Paulo devem ser muito bem escritas, muito bem rebuscadas, elaboradas, né? E ele falou: não, pastor, as cartas de Paulo são as que têm uma linguagem mais coloquial, mais popular de todo o Novo Testamento. Eu falei: é? Aí, e qual que é a mais bem elaborada? Ele falou: a mais bem elaborada é Hebreus. E depois de Hebreus, as cartas de Pedro. Eu falei: Pedro o pescador, rude, iletrado? Ele falou: é, Pedro. Então Pedro, ele recebeu de Deus algo maravilhoso. Ele recebeu a ordem do Senhor para apacentar os seus cordeirinhos, né, os cordeirinhos do Senhor. E com a sua carta, ou suas cartas, é claro que ele nos apacenta. Então, com isso eu entro no meu segundo ponto aqui, ó. Deus trabalha no tempo da preparação antes do tempo da exaltação. Tem gente que quer fazer o caminho inverso. O texto diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Existe um detalhe importante, né? A Bíblia, ela nunca promete exaltação imediata, meus irmãos. Muitos querem chegar ao destino antes de passar pelo processo. Isso é muito perigoso, sabe por quê? Porque depois a pessoa assume uma posição sem estar preparado, fatalmente ele vai sofrer uma humilhação, e aí sim, por incompetência, né? Por incompetência. Já viu as pessoas que almejam tanto e não se preparam? Tem uma história que talvez eu tenha contado para vocês. Tinha uma empresa, aí a empresa tinha ali os seus funcionários, e tinha um funcionário lá velho de casa, sei lá, 10 anos de casa, bem próximo do chefe, né? Ele trabalhava bem próximo do chefe ali. E chegou um rapaz para trabalhar na empresa, e com um ano que o rapaz estava lá, o rapaz já estava se despontando mais do que aquele que tinha 10 anos de casa. E claro, o burburinho começou: o patrão vai promover fulano. Sua promoção que você estava esperando vai ser passada para outra pessoa. Mas não é possível, eu estou aqui há 10 anos, esse camarada acabou de chegar. Aí ele falou: patrão, posso conversar com o senhor? Pode ir lá no meu escritório, vai lá. Ele sentou lá e falou: patrão, eu estou escutando os rumores assim, é verdade? O senhor vai promover fulano? Ele falou: tá, deixa eu te fazer um pedido antes. A empresa era grande, tinha um refeitório lá, tal. Ele falou assim, o patrão falou para ele: eu estou pensando em servir frutas como sobremesa, aqui depois do almoço, para o pessoal aqui da empresa. Tem uma feira lá embaixo, hoje é dia de feira, né? Então tem uma feira lá embaixo. Você pode ir lá ver se eles têm laranja, para a gente servir aqui depois da refeição? Ele falou: posso, eu vou lá. Aí o camarada foi, demorou uns 5 minutos, voltou, falou: patrão, eles têm laranja lá, se o senhor quiser, qualquer coisa. Não, tudo bem, aguenta a mão aí. Aí chamou o fulano de um ano lá.
fala para fulano vir aqui, o rapaz chegou, e o outro lá. Falou assim, eu estou pensando, mesma história, tem uma feira ali, você pode ir lá ver se tem laranja, tal. Ele falou assim, ó, posso sim, vou lá agora. Aí o rapaz foi, demorou uns 20 minutos para voltar. Quando o rapaz entrou na sala, falou assim, olha, tem laranja. Eu até conversei com o dono da banca, ele pode atender a gente, ele tem quantidade suficiente para atender a gente. Se o senhor quiser, ele já entrega descascada e o preço do quilo é tanto. Eu estava por lá mesmo, olhei as outras opções, lá tem abacaxi, tem melão, tal. Se o senhor quiser dar uma variada, né? Já deixei mais ou menos conversado com o pessoal lá, o senhor fala comigo, eu vou lá e já resolvo para o senhor. Não, está tudo bem, obrigado. Voltou para o outro e falou assim, o que você estava falando mesmo? Falou, nada não, eu vou continuar o meu trabalho ali. Às vezes a pessoa quer uma coisa, né? Mas ele não se prepara para assumir aquela posição. E quando coloca na mão dele, né? Eu não sou de futebol, não sou de futebol mesmo, mas acaba que eu assisti o jogo de hoje até o finalzinho ali quase. Mas é Copa do Mundo, parece que tem aquele negócio, né? E eu não torci contra a gente ainda não, crente não pode fazer isso não. Aí o que acontece? O que acontece? Mesmo aqueles jogadores que jogam em clubes famosíssimos lá da Europa para lá, tinha hora nesses jogos aí que a bola chegava na perna do camarada, parece que ele não sabia o que fazer. Parece que um time inteiro ficava sem saber o que fazer, dependia de uma pessoa para ir lá e pegar a bola e fazer o serviço dos outros 10, enfim. Entende o que eu estou falando? Às vezes a pessoa almeja tanta coisa, até a salvação. Ai Deus, prospera a minha vida porque eu vou ser fiel, prospera a minha vida porque tal. Aí a pessoa às vezes até prospera, mas quando está lá, eu contei um negócio na escola dominical aqui um dia, que o pessoal até riu. Não sei, acho que a gente estava terminando a outra revista, né? Estava falando sobre, ou foi numa quarta-feira, que eu preguei sobre prosperidade aqui, dando início na nossa campanha, que está tendo na quarta-feira, né? Na época áurea dos Estados Unidos, que o pessoal ia para lá e trabalhava um ano, aí já comprava apartamento, comprava chácara, comprava não sei o que, ficava mandando dinheiro para a família, o povo ia comprando as coisas aí. Nessa época áurea lá, né, o pessoal chegava, montava construtor e tal. Aí chegou um rapaz e um pastor lá. Quando alguém fala para você que eu sou pastor lá nos Estados Unidos, essa pessoa é pastor de brasileiro, tá? Americano não vai em igreja de brasileiro não, só se for passear com um amigo, mas lá tem igreja lá que os pastor pastoreia, mas pastoreia brasileiro que mora lá. Aí os imigrantes chegavam lá, então pastor, estou vindo aí, tá, ora por mim, vou trabalhar, quero prosperar. E eu prometo, eu vou ser fiel no dízimo. Se o senhor me abençoar, eu vou ser fiel no dízimo. Aí, esse rapaz começou a prosperar, e começou a ser fiel, começou a prosperar. Mas chegou um ponto que ele começou a fazer conta, ele falou assim, não, mas esse dinheiro aqui, dá para eu pagar uma prestação de um apartamento, dá para eu fazer não sei o que e tal. Aí ele chegou no pastor, falou, pastor, estou precisando conversar com o senhor. Estou com um problema. Olha, vamos conversar. O senhor lembra que eu vim, que eu falei, lembro, você pediu para orar por você, para Deus prosperar, e aí? Não, Deus prosperou, inclusive prosperou muito. Só que agora, pastor, eu estou sentindo um peso no meu coração de ser dizimista fiel, porque é muito dinheiro, isso está sendo um peso para mim. O pastor falou, não, esquenta a cabeça com isso não, ajoelhei, eu vou orar por você de novo. Aí ele ajoelhou, o pastor falou, Deus, o senhor sabe exatamente quando o teu servo veio, que condição que ele tinha. Ele não tinha esse peso que ele está sentindo hoje. Não é? Então eu peço, pai, tira esse peso dos ombros do teu filho. Tira totalmente, que ele volte até a renda que ele tinha quando ele chegou aqui. Aí o irmão falou, não pastor, não fala amém. Por favor, não fala amém. Eu entendi. Então a pessoa às vezes não está preparada. Ela fala, Deus, me dá isso. E aquilo que aparentemente pode parecer uma bênção, acaba levando a pessoa a se distanciar de Deus, às vezes vai orar, né? E às vezes lembra, fica meio assim e tal. Então isso é perigoso. Muitos querem chegar ao destino antes de viver o processo, mas Deus trabalha primeiro no homem, depois ele trabalha na missão. Eu anotei uns nomes aqui. José passou anos sendo preparado antes do palácio. Davi passou anos cuidando de ovelha antes do trono. Jesus passou cerca de 30 anos
preparando-se para um ministério público de aproximadamente 3 anos. Então, meus irmãos, tudo tem o seu tempo determinado, conforme Eclesiastes 3:1, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, enquanto Deus não abre a próxima porta, né, o tempo não está perdido mesmo, é tempo de aprender, é tempo de crescer, é tempo de derramar o coração diante do Senhor. Ele não vai deixar nada faltar, Ele vai sustentar, vai prosperar ainda mais. Terceiro lugar, não carregue o peso que Deus nunca pediu para que você carregasse. Pedro continua dizendo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. O que é, meu irmão, ansiedade? Ansiedade significa a pessoa estar tentando ter o controle das coisas, e isso se torna um peso. A gente precisa aprender a controlar aquilo que é controlável. Tem coisa que é influência externa, que não tem como a gente controlar. Não tem como eu controlar. Não tem como eu controlar a atitude do outro, mas tem como eu controlar a minha atitude. Não é? Eu não lembro muito bem, mas um pastor que me pastoreou, contou essas histórias morais que o pessoal, sei lá, talvez é verdade, talvez não, né? Mas falando assim, o círculo vicioso da ira, né? Se um camarada estava andando, tal, aí vem um cachorrinho perto dele, o pastor Liliano, lá em Nazar tem cachorro na rua, o pastor Liliano fica correndo, de vez em quando um cachorrinho quer correr com ela lá. Aí, o que acontece? O cachorrinho veio e mordeu a perna do camarada. O camarada ficou nervoso, tentou chutar o cachorrinho, foi xingando até uma farmácia tomar uma antirrábica. Chegou lá, a hora que ele foi tomar a vacina, ele achou que a vacina doeu, né? Xingou a menina da farmácia, tal. A menina da farmácia ficou triste, ficou nervosa com o outro cliente lá, respondeu o outro cliente mal. Aí o outro cliente chegou em casa, aí a mãe dele foi falar um negócio com ele estava nervoso com a menina da farmácia. Ele foi bruto com a mãe dele. Aí a mãe dele falou, não, meu amor, meu filho, eu sei que você está cansado, está chateado, talvez alguém foi ríspido com você, senta aí, vou fazer um chazinho para você, vou trazer uma água morna aqui para você colocar os seus pés, descansa aí, daqui a pouco você está bem. Naquele momento, esse círculo vicioso se tornou um círculo virtuoso, né? A ira parou ali, e nós precisamos ser esse tipo de pessoa. Nós precisamos ser esse tipo de pessoa. Quantas pessoas caminham carregando culpa, medo, insegurança, até a questão do futuro, tem gente que tem medo. Irmãos, eu sei que há rumores ruins aí, e eu sei que o mundo, politicamente falando, está uma bagunça. Oh, meus irmãos, o Brasil é um país tão rico, tão rico, tão rico. Hoje, assim, ninguém iria saber disso, e a gente não fez para contar para ninguém também, e o que eu fiz não é nada, mas nós fizemos, assim, eu fiquei com uma dor no coração. Estava aqui, nós terminamos de fazer o que tinha que fazer aqui e tal, na igreja, hoje depois da escola bíblica dominical, em vez de fazer almoço aqui, eu fui dar um descanso para a pastora Liliane, vamos comer num restaurante? Vamos. Nós chegamos no restaurante, chegou lá, tinha uma mulher, não tão mal vestida assim, falou assim, moço, o senhor podia pagar uma comida para mim? Eu falei assim, senhora, eu não tenho dinheiro no momento. Meus irmãos, eu não menti, porque assim, nós estamos vivendo um momento financeiro complicado. Construção, e tá, assim, a gente não está tendo mesmo. Não está tendo, assim. Mas a gente foi, almoçou, tal, pagamos. Quando saí, quando eu estava lá almoçando, eu sentei de frente para a porta, não de propósito, mas eu vi essa mulher abordando um monte de gente. Ninguém dava nem moral para a mulher, parece que ela era invisível. Quando a gente saiu, a gente andou uns 30 metros do restaurante assim, eu olhei, a mulher estava sentadinha lá, perto daqueles registros de água que fica meio externo assim, né? Falei para a Sara, você tem 10 reais aí, Sara? Se tiver, vai lá, dá para aquela mulher lá, e alguém dá alguma coisa e completa no almoço. Ela falou, pai, não tem. Mas eu tenho uma nota de 20 reais aqui, né? Falei, não, vem cá. Chamei o pastor Liliano e falei assim, senhora, a senhora conseguiu comer já? Falou, não, moço, não consegui. Eu falei assim, pode ser um marmitex? Ela falou, pode. Aí nós chegamos lá no caixa, ela falou assim, o moço precisa me ver para ele me entregar o marmitex, né? Eu falei, vem cá.
Aí tinha 2 preços de Marmitex lá, ela falou assim, não, pode ser esse mais barato, moço. Aí a gente comprou o Marmitex para ela lá, tal. Aí a gente saiu, ela, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. E a gente saiu. A gente estava andando assim, ó, de novo, a uns 30 metros do restaurante, que era um posto de gasolina, ela na rua gritando, moço, Deus abençoe, moço, Deus abençoe. Então a gente precisa, às vezes, entender que tem uma desigualdade muito grande, né? A gente pode acusar essa pessoa de muitas coisas, de, sei lá, podia estar trabalhando, fazendo alguma coisa, mas irmãos, você é crente, está vendo alguém com fome, dinheiro eu não sou muito fã de dar não, mas da comida, é uma obrigação que a gente tem, né? Tiago fala, não adianta você ver alguém em dificuldade, orar com ele, com fome, aí você ora com ele, fala, Deus te abençoe, e despede a pessoa de barriga vazia, não adianta fazer isso, né? Mas eu contei tudo isso aqui, porque nós vivemos num país, meus irmãos, que é muito rico para as pessoas ficar desse jeito aí. E alguns crentes começam a ter medo do futuro. E eu falo, ó, se a escatologia bíblica se cumprir do jeito que eu acredito, a igreja não vai passar pela grande tribulação, nós vamos estar na glória. Vocês não vão, ninguém em Goiás vai passar fome, ninguém vai passar dificuldade aqui não. Então a gente não precisa ficar preocupado com isso, né? Então a gente precisa entender isso, a gente não pode carregar isso tudo nas nossas costas. Mas se por acaso isso quiser nos afetar, lança aos pés do Senhor e conversa com Ele. Fala, Senhor, eu ando meio preocupado. Eu ando meio preocupado com o meu futuro, eu ando meio preocupado com a minha família, eu ando meio preocupado com algumas coisas. Me ajuda. Porque é isso que Pedro está dizendo, né? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. E o texto termina dizendo aqui, eu vou para o meu ponto 4 para a gente terminar, vamos ler Mateus 11, 28 e 30, foi lido 25 aqui. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então não insista em carregar tudo sozinho, porque você não vai dar conta. Entrega para o Senhor. Se você precisar conversar com alguém, a igreja tem obreiros aqui, nós estamos prontos para te ouvir. Não carregue os seus fardos sozinho. Por último, Deus cuida de cada detalhe da caminhada dos seus filhos, meus irmãos. O versículo termina dizendo, porque Ele tem cuidado de vós. Talvez esse seja um dos versículos mais consoladores da Bíblia, meus irmãos. Deus, na sua grandeza, majestade, cercado de anjos, serafins, querubins, Ele olha para a sua vida e vê o que você está passando, Ele vê o que você está enfrentando. Eu lembro que eu preguei sobre Gideão, né? E eu amei essa passagem quando eu descobri isso. Estava lendo a Bíblia um dia e isso saltou aos meus olhos, depois de ter lido essa passagem várias vezes, e eu já comentei isso com a igreja muitas vezes. Gideão estava malhando trigo no lagar, e o anjo do Senhor desce. Só que o anjo do Senhor desce, e antes de conversar com Gideão, ele se assenta debaixo de uma árvore, e fica olhando Gideão malhar o trigo no lagar. A gente podia arrumar muitas coisas para comparar esse malhar do trigo no lagar, mas é fazer algo tipo assim, é tudo que eu consigo fazer, é o máximo que eu consigo fazer, eu estou dando o meu melhor, eu estou tentando preparar um alimento aqui para a minha família, antes que o inimigo venha, e a gente passe fome, não é? Pelo menos para algumas pessoas eu vou garantir isso aqui, e Deus chega e olha aquilo, que era um trabalho que não ia funcionar, né? Ia ser um paliativo muito, mas Deus assenta e olha aquilo, para ver o quê? O trigo? Não, para ver o trabalho que Gideão estava fazendo, que era um trabalho árduo, um trabalho solitário. Pelo que a gente entende da Bíblia ali, do que a gente lê, ele não arrumou um companheiro para ir lá, ele estava lá sozinho malhando trigo no lagar, pelo que a gente entende da leitura. E Deus olha para ele e fala, varão valoroso, vai nessa tua força. Então Deus está olhando, né? Deus está olhando o seu labor diário, aquilo que você está tentando fazer,
a meta que você estabeleceu para a sua vida, o projeto que você tem, ou se você é daquele que vive a cada dia, Deus está olhando para a sua vida. Então a gente precisa entender isso, né? Deus não apenas te conhece, Ele te observa, Ele te vê, Ele presta atenção. Só que às vezes as pessoas não lançam diante dele a sua ansiedade. Às vezes as pessoas não se humilham diante de Deus. Às vezes as pessoas tentam carregar sozinhas as suas cargas e os seus fardos. Mas nessa noite, irmãos, na última oração que nós vamos fazer daqui a pouquinho, se tem alguma coisa pesando nos seus ombros, na sua mente, no seu coração, lança isso diante do Senhor. E lança isso diante do Senhor todos os dias. Porque o nosso Deus é o Deus que nos dá a vitória. Então Pedro afirma, né? Ele tem cuidado, é uma ação contínua. Deus está constantemente cuidando da sua vida. Salmo 121, 3 ao 8. Texto relativamente grande, vou ler para a gente orar. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Escuta isso para a gente orar. O cuidado de Deus, o amor de Deus, não elimina a trajetória pela qual nós precisamos passar na nossa vida. E às vezes tem espinho no caminho, às vezes tem uma pedra que você tropeça, machuca, às vezes tem alguma coisa, algum obstáculo. O amor de Deus e o cuidado de Deus não vai eliminar essa trajetória, mas vai garantir que Ele estará do seu lado. Do seu lado. E se houver alguma barreira que você não conseguir transpor, Ele vai te segurar nos braços e vai te fazer chegar do outro lado. É isso que a gente precisa entender. Então, todas as vezes que você lê esse texto, né? E tem alguns textos na Bíblia com as palavras que às vezes a gente são meio pesadas, né? Humilhar, como eu disse. Todas as vezes que você lê esse texto, pense a respeito disso. Essa humilhação que a Bíblia está falando, é essa humilhação voluntária, de você chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sou humano, limitado, e o Senhor é o Todo-Poderoso. Eu não tenho força nem sabedoria para resolver essa questão, mas o Senhor pode me dar força e pode abrir os meus olhos, abrir o meu entendimento. E assim nós vamos orando e caminhando com o Senhor, e Ele segura na nossa mão e nos dá a vitória. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Nós vamos orar, fazer 2 intercessões agora aqui. A irmã Luzia está pedindo oração por sua amiga Marli. Ela está com câncer em fase muito crítica. Os médicos disseram que é fase terminal. Então, vamos orar pela Marli agora. E guarde esse nome. Se você esquecer, fala aquela irmã que nós oramos, ou aquela pessoa que nós oramos lá na oração final, que está com câncer. E interceda até Deus fazer uma obra ali. A Sônia está pedindo oração pelo Theo, que vai fazer uma cirurgia de tirar as amígdalas, no dia 25 de julho. Vamos orar pelo Theo, que é netinho da Sônia. Quem já viu o Theo aqui, viu que lindinho que ele é, né? Ele sobe aqui no púlpito e me cumprimenta toda vez. Então vamos orar pela Marli e pelo Theo. Vamos orar uns pelos outros. Tem tempo que não tem aniversariante na igreja. Será que nós estamos perdendo essa agenda dos aniversariantes aí? Tem alguém que está fazendo aniversário aí? Que dia? O senhor? Vem aqui à frente. Desce ali, o nosso primeiro vice-pastor, justo para ficar com o pastor Eliezer. Pode subir aqui, pastor Eliezer. Nosso primeiro vice-pastor vai abraçar o senhor e orar. Mais alguém? Então vamos orar. Theo, Marli, pastor Eliezer e uns pelos outros. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse dia tão especial, Pai.
Obrigado por este culto, pela oportunidade de cantarmos, de adorarmos o Teu nome, de servirmos ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que nós temos, Pai, de compartilhar a Tua palavra. E quão rica é a Tua palavra, quão consoladora é a Tua palavra. Então que o Senhor venha, Senhor meu Pai, e venha abençoar cada um daqueles que estão aqui, cada família representada, cada lar representado aqui. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa noite, Pai. Toma a Marli nas Tuas mãos. O Senhor sabe exatamente como está aquele organismo. O Senhor sabe exatamente, Pai, ó Deus, como está a saúde daquela mulher, ou a doença daquela mulher. E nós pedimos agora, Pai, faça um milagre ali. Em nome de Jesus, Pai, visita aquele leito de hospital e faça um milagre naquela vida, Pai. Essa é a nossa oração. Apresentamos o Theo ao Senhor e pedimos, Pai, que essa cirurgia, Pai, seja tranquila, em paz, que possa ser um procedimento bem tranquilo, Pai. Em nome de Jesus, abençoe toda a equipe médica, abençoe tudo, Pai. Traga calma sobre a vida do Theo, sobre a vida da família. Em nome de Jesus, apresentamos a vida do pastor Eliezer ao Senhor, que amanhã completa mais um ano de vida. Que o Senhor venha prosperar o teu filho, abençoar o ministério, Pai, a vida profissional. Em nome de Jesus, os projetos, os sonhos. Essa é a nossa oração. Dê muita saúde, muitos anos de vida para o teu filho, Pai. Toma a tua igreja nas tuas mãos, abençoe cada um que está aqui, nos dê, Senhor meu Pai, uma semana de bênção, uma semana de vitória, abençoe a nossa campanha, Pai, da prosperidade sobrenatural, que o Senhor venha nos prosperar mesmo. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém. Coloque a mão no seu coração. Antes da bênção, eu quero só lembrar, temos a campanha na quarta-feira, às 20 horas, prosperidade sobrenatural. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo o povo de Deus na face da terra. E a igreja diz: parabéns para você.